Voltamos para a nossa live sobre emagrecimento, gente. Bom dia, desculpa aí a falha técnica de maternidade. Olá, temos a nossa convidada. Vai ficar aqui quietinha. Bom dia, maternidade é assim mesmo, né? É assim mesmo. Então aqui é espaço, vou dar o recadinho novamente. Aqui é espaço para que a gente converse a respeito de emagrecimento. Bom dia a todos. Vamos lá, dedinho na tela para voltar a chamar as pessoas e para deixar bem estabelecido que aqui é para que a gente coloque amplie as possibilidades do emagrecimento, do conseguir emagrecer, tá? Gente, bastante dedinho na tela até explodir o fofurômetro. Bom dia a todos, Gabriela, Jorge, Fê. Bom dia, Fê. Obrigada, Fê, pelas curtidas, dedinho na tela, bastante dedinho na tela, até explodir mesmo, não tá explodindo aqui não. E vamos falar de emagrecimento. Mais uma vez, aqui é espaço para busca de soluções, como que com pequenas ações, pequenas atitudes, a gente coloca qualidade na nossa vida e consiga emagrecer. Aqui não é espaço para determinar se você está acima do peso, se isso está fazendo mal para sua saúde ou não, porque somos adultos e como adultos cada um é responsável por si, tá? Isso precisa ficar bem claro. Buscamos soluções. O que é certo para um não é para outro. Então, porém, existe uma condição de saúde que eu gosto muito, que é a metáfora do carro. Quem aqui conhece a metáfora do carro? E quem não conhece a metáfora do carro, escreve aqui eu conheço, ou sim, ou não. Quem não conhece a metáfora do carro a respeito da nossa saúde, a respeito do emagrecimento? Bom dia, Cristiano. Olha lá, a Fê conhece, a Fê tá aqui todos os dias com a gente. Marilda, Betina, Marcos. Bom dia, gente. Sejam bem-vindos. Hoje é sobre emagrecimento. E essa questão do emagrecimento precisa ser vista muito a respeito da nossa competência corporal, tá? Vamos aguardar o carro passar. O caminhão, né? Bom dia. A metáfora do carro, ela é muito interessante, vamos dizer assim. Gente, dedinho na tela para explodir o fofurômetro aqui sem dó. Muito dedinho na tela para explodir mesmo o fofurômetro. Essa questão da metáfora do carro a respeito do nosso corpo é o seguinte: você compra um carro de passeio e esse carro de passeio ele tem uma capacidade para 100 quilos, um exemplo. E você comprou um carro de passeio novinho. Você ganhou um carro de passeio novinho. Bebe aguinha, amor. Bebe aguinha. E aí, bebe aguinha. Maria Guilhermina tá em crise alérgica. Bebe aguinha. E aí, o que acontece? Você comprou este carro ou ganhou este carro novinho, cheirosinho, limpinho. Ele suporta 100 quilos. E vai você, por condições da sua vida que ninguém tem nada a ver com isso, você
começa a trabalhar com este carro, usando ele para transporte, como se ele fosse um utilitário, e ele é um carro de passeio, e todos os dias você exige dele 200, 300 quilos a mais. Então, inevitavelmente, este carro vai precisar trocar algumas peças com antes. Bom dia, Vera. Inevitavelmente, porque é um carro que foi feito para 100 quilos e você, por condições particulares suas, usa esse carro e ele começa a ter um barulhinho mais esquisito, a ficar um pouquinho mais chato de andar, não, começa a ficar mais feinho, porque você não está cuidando tão bem deste carro, e é assim. E para ajudar, você começa a não se preocupar com a troca de óleo, esquece, deixa passar muito a troca de óleo. O óleo tem uma especificação para cada marca de carro, para cada modelo. Aí você também não se importa de obedecer à especificação do fabricante, quem tem carro sabe disso. E coloca qualquer óleo, põe o mais barato mesmo. Combustível, você também. Às vezes sabe que aquele posto é adulterado, mas lá o combustível é mais barato. Você, põe aí mesmo, não tem problema. E quando você coloca um combustível adulterado, já na hora de ligar o carro, de você sair com o carro, este carro já apresenta dificuldades. Quem tem carro sabe disso. Quem é atento com a máquina, com o carro, sabe que às vezes muda o posto, o carro já não faz a mesma, vamos dizer assim, como é que é a palavra? Não tem a mesma capacidade, não tem o mesmo perfil de consumo, só porque você alterou, mudou o posto. O combustível foi outro. Então, este carro é como se fosse o nosso corpo. Cada um tem uma estrutura corporal para suportar até X quilos. Cada um tem uma condição física, uma condição corporal que, se a gente começa a colocar combustível de qualquer jeito, a não fazer uma manutenção adequada, a não se importar com a qualidade do nosso combustível. Qual é a qualidade do nosso combustível? É o nosso alimento. Qual que é a questão do óleo no nosso corpo? É a água. Eu bato muito nessa tecla aqui no meu espaço. Gente, bebam água. Bebam água. Água é vida. O mesmo estímulo da sede, a mesma comunicação química da sede é muito parecida com a da fome. Às vezes você tem a sensação de estar com fome, mas na verdade você está com sede. Percebe? Então, precisamos olhar. Isso, estou falando do macro, né? Estou falando de emagrecimento. Bom dia, João. Bom dia, Léo. Bom dia. Estou falando do macro para a gente começar a falar das questões emocionais e de plantas, de dietas. Não vou indicar nenhuma dieta, o propósito não é este. Aqui, o propósito é que a gente compreenda este universo do por que eu não consigo emagrecer. Acho que a pergunta é esta: por que eu não consigo emagrecer? Às vezes a gente tem consciência de um bom alimento, temos consciência da manutenção, do excesso de peso, mas algo muito enraizado dentro da nossa estrutura emocional. Bom dia, Simone, bom dia. Então, por que não consigo emagrecer? Isso é uma pergunta interessante. É uma pergunta muito terapêutica. É só a genética? Não. A genética, ela é importante, mas
Como você vive a sua vida que vai ativar ou não esta genética, tá? A genética, ela impacta? Ela até impacta, mas como nós enxergamos a vida, como nós vivemos a vida, é muito importante. E eu sempre falo, algumas pessoas ficam irritadas, mas barriguinha quente, coração quentinho. Barriguinha quente, coração quentinho. Quando estamos ansiosas, quando estamos tristes, quando estamos passando por dificuldades, qual é a nossa maior vontade? Comer. É como se acolhêssemos a nossa dor com a comida. E muitas famílias acabam construindo este hábito do acolher a dor com a comida. Quem é pai, quem é mãe aqui? Quem tem criança na família? Quando a criança está chorando, mesmo recém-nascido, sempre que o recém-nascido, a criança está chorando, o que a maioria das pessoas falam? Essa criança está com fome. É só um recém-nascido chorar muito, que principalmente os mais antigos começam a ficar até nervosos e não, isso é fome. Então, é unânime às vezes dentro da família. É como se aquele choro da criança sempre fosse fome. E nós somos educados assim, desde a nossa infância. Às vezes você está lá com frio ou querendo só um colo da sua mãe e chorando. Lógico que inconsciente, é uma resposta corporal, tá? Está com medo, querendo um colo da sua mãe. E o que eles fazem? Uma mamadeira gorda na sua boca. Aí o tempo vai crescendo, você está ansioso, está com problema, o que a família faz? Uma mamadeira. Você chega aborrecido da escola, o que a família faz? Vem comer um docinho. Então, e obrigo a criança a comer, tem isso também. Mas eu não vou entrar nessa questão, tá, Simone? É um assunto muito holístico. Vamos começar igual a cebola, vamos começar pro macro para chegar no cerne, tá? Então, e também tem isso, a criança ser magra e todo mundo, a família inteira ficar na mente daquela criança de que é muito magra. Onde já se viu sacolinha de carregar osso e dá-lhe Neston, cremogena, mucilagem, farinha láctea. Eu sou da geração e eu tomei muito leite com farinha láctea, muito leite. Só que essa criança ela não engorda e depois dos 30, 40 anos que começa a vir o desespero, tipo, gente, eu não consigo emagrecer. Percebe? E tem essa questão também da obrigação do alimento. Fazer o que nós fizemos ontem. Vamos fazer exercício sim. Não, exercício não. Eu quero comer que nós já fazemos. É a comida, ela quer comidinha. Tó. Bebe água que você está precisando de água. Então, você já bebeu, amor? Maria Guilhermina está aqui, olha, eu vou mostrar para vocês. Fala um oi. Fala oi. Oi. Ela está aqui me ajudando. E não tem jeito, né? A gente não pode ser muito radical. Não sou a favor de celular, não. Mas para que eu consiga trabalhar, sim, é o celular que é o apoio terapêutico didático. Riqueza da mãe. Então, essa questão é muito interessante, que somos treinados, isso é treino, somos treinados desde a nossa infância, de recém-nascido, a lidar com a nossa angústia, com a nossa solidão, com os nossos medos a partir do alimento. Somos treinados, isso é metódico, isso é didático, isso é diário. Qualquer dificuldade lá do recém-nascido é fome, qualquer dificuldade da criança é comida.
Então somos treinados. Outra coisa que somos treinados, a família treina a criança nisso. Na hora do alimento, sempre um copo de suquinho ou de refrigerante. Eu enfrento isso na minha família, gente. É só ir pro almoço na casa das tias que já pergunta: você quer um suquinho? E a criança está tão aqui em casa, ela não pede. Ela sabe que em casa não tem. Porque Maria Guilhermina tem alergia alimentar. Então, assim, quer um suquinho? Aí ela chega na casa das tias porque ela já está sendo treinada. E é uma criança de 4 anos. Ah, eu quero meu suquinho. Só que isso nós vamos ficar adultos. Um pouquinho de água depois da refeição, para limpar a boca, para limpar o esôfago, é interessante, um pouquinho de um chazinho quente, sem açúcar, para limpar o alimento dos nossos caninhos do nosso carro, é interessante, mas eu também não bebo nada na hora das refeições. Não precisa. Então, olha como é interessante que desde a criança nós somos doutrinados a resolver tudo com comida, mesmo que a nossa família não perceba, lá no recém-nascido, o recém-nascido que está chorando por qualquer coisa, qual é a solução familiar? A mamadeira. É fato, é fato, tá? Eu não tive este problema em casa, porque em casa nós não tivemos mamadeiras. A Maria não conhece mamadeira, ela nunca usou mamadeira, tá? Antes que vocês acham um absurdo, eu amamentei ela até os 2 anos, né? Até os 6 meses exclusivo, e depois ela foi direto pro copinho. E o que está tudo bem. Então, assim, aí chega o adulto ansioso, triste, que está enfrentando um problema no trabalho, que mudou de cidade ou mudou de emprego, as coisas não estão como gostaria, o que a gente faz inconscientemente? Resolve os nossos problemas com alimento. Porque fomos doutrinados desde a nossa infância a resolver as coisas assim. Faz sentido para vocês? Quem acha que é muito diferente disso? Isso é uma das causas, lógico, né? Está fazendo sentido para vocês isso? Bom dia, Joelma. Bom dia. Bom dia. Obrigada por compartilhar a live. Gente, dedinho na tela pro TikTok resolver isso. Olha, existe também essa questão de quando fica nervosa, quando fica. É o outro aspecto, né? Que a pessoa não consegue se alimentar. Também existe isso, tá? E tédio também. Tédio também. Essa questão de se sentir não tem o que fazer, a gente vai passear na geladeira. Não é assim? A gente vai passear na geladeira. Ah, eu não tenho o que fazer. O que eu vou comer agora? O que eu uso de estratégia em casa? Maçã e coco fruta. Porque você é fonte de fibra e te dá a sensação do alimento. Isso é a casca da cebola, tá? Estamos entrando, vamos chegar lá no cerne da cebola. Então, para que a gente traga consciência das nossas das nossas questões, para trazer consciência e ampliar possibilidades. Eu acordo magra demais, como bem. Tá, não entendi bem, Maricele, o que você quis dizer. Então, essa questão do ser magro, ser gordo, isso é muito, muito complexo, tá? A questão é, você tem saúde?
Não tem o magra demais é quando já tá o ossinho, a pessoa não fica em pé. A pessoa tem uma relação já de fobia, vamos dizer assim, com a comida. Isso também não é saudável. Fulvio, eu não posso comer um brigadeirinho? Claro que pode. A questão sempre é o equilíbrio, sempre. E barriguinha quente, coração quentinho. Barriguinha quente, coração quentinho. Isso é um ponto assim que precisa ser olhado com muito cuidado. Assim, Maricele, é possível que o seu metabolismo seja um metabolismo adequado e está tudo bem, entendeu? E aí você precisa cuidar da alimentação. Existem pessoas que precisam sempre ter uma balinha, uma uva passa, um chocolatinho dentro da bolsa, porque consomem mais energia. O importante é conhecer o seu corpo. Eu também já fui assim. Antes dos 30, eu era bem assim. Então eu comia chocolate, eu era viciada em pão de quê? Em pão doce. Eu amava pão doce na época da faculdade e hoje com tanto estudo terapêutico, bom dia, Ângela. Hoje com tanto estudo terapêutico, eu percebo que assim, o pão doce me remetia à minha roça, à minha família do interior. Percebe? Porque minha avó fazia muito pão doce. Eu saí do interior de São Paulo. Vamos fazer igual no e fui bolinho. Vamos sim, amor, só um minutinho. Só que não é bolinho que com farinha. É bolinho com ovo, depois com o que é pra ficar naquela coisa. Tá bom. Igual você fez. Eu vou fazer bolinho, tá? Então, assim, eu saí do interior de São Paulo e fui estudar no Rio de Janeiro, capital. Isso há mais de 20 anos atrás. Então, provavelmente, o meu apoio emocional era o pão doce. Provavelmente, porque aquele pão doce me remetia ao lar, à casa de vó, porque minha avó fazia muito pão mesmo. E aquela questão do aconchego. Eu não engordei comendo pão doce, mas eu comecei, eu fazia farmácia, né? Eu sou farmacêutica lá na UFRJ. E um dia eu acordei, eu percebi que eu tive um rompimento de um vasinho na perna. E aquilo me ligou um alerta, falou, Fúvia, é muito pão doce. E eu sempre fui meio natureba, eu sempre gostei de ser um pouco natureba, eu nasci assim. De comer comidas mais saudáveis e tal. E aí eu falei, não, cancela o pãozinho doce. Aí eu tive maturidade lá na época de cancelar o pãozinho doce. Então, quando a gente está atento ao nosso corpo, é possível perceber essa dinâmica do alimento para o nosso corpo. E existe uma questão do alimento, do excesso do alimento. Eu vou adentrar mais uma casquinha, uma folhinha da cebola. Existe a questão do emagrecimento, que é autodestruição. Mas lógico que é um processo inconsciente. É lógico que é inconsciente. Gente, dedinho na tela para melhorar o algoritmo aqui do TikTok. Então, o que acontece? Autodestruição? Sim, autodestruição. Você, por algum aspecto emocional, por algum desejo lá da sua primeira infância de ser notado, de ser acolhido, acolhida, você entra no processo de... Ai, Maria, assim você vai derrubar, amor. Cuidado. Você entra no processo de autodestruição, tá? E as maritacas estão aqui no meu telhado. Maria, por favor, assim não. Então, o que acontece? Essa autodestruição, ela é inconsciente. E como que a gente resolve isso? Adianta, se você tem um processo autodestrutivo, adianta essas dietas malucas?
só olhar para as dietas malucas? Não, porque o dia que você se permitir sair da dieta, você hoje é collab, assim, você acaba engordando um pouquinho mais do que você eliminou. Então, precisamos olhar de um aspecto geral o nosso comportamento perante o nosso corpo, a nossa saúde e o nosso emocional. Se nós não olhamos para o nosso emocional, o chazinho, o detox, a drenagem, a academia, isso tudo acaba sendo fuga. E é só parar que volta tudo de novo de uma forma muito rápida. Então, como que a gente resolve essa questão do emagrecimento? A partir de 3 pilares. O pilar do comportamento, da tua alimentação, a dieta, sim, um acompanhamento com nutricionista ou nutrólogo, uma reeducação alimentar, não essas dietas malucas, tá? A questão do exercício, Fúvio, eu não suporto exercício, eu não suporto academia, mas é preciso olhar para esse exercício e o emocional. Se você não preenche o teu vazio existencial, se você não lida com a sua ansiedade, a reeducação alimentar e os exercícios faz milagre, faz, mas fica sempre um ponto de tensão. Qual é o ponto de tensão? Na hora que você está ansioso ou ansiosa, você põe tudo a perder em um dia, em uma semana às vezes. Percebe? Então, é um tripé. Você precisa olhar para a reeducação alimentar, isso é fundamental, para o exercício e para o emocional. Por isso que emagrecer é holístico. E a Mauricelli está falando que é a consciência do que pode e não pode fazer. Mais do que essa educação alimentar, do que pode, do que não pode, é que a gente aprender a se alimentar com qualidade. Percebe? Outra coisa que é muito interessante, que é o jejum intermitente. Antigamente, tudo, gente, sempre que a gente vê alguma coisa, a gente precisa pensar assim, isso interessa a quem? Lembra da época do light, do diet, que você poderia comer tudo, desde que fosse light, desde que fosse diet? Isso hoje já caiu por terra, não é bem assim. Entendeu? Refrigerante light, refrigerante diet, refrigerante é refrigerante. Não existe essa questão do refrigerante light ou diet. É a mesma coisa do sal. Às vezes a gente vai em restaurante, vê a pessoa abrindo aquele pacotinho de sal e jogando aquilo como se fosse enfeite em cima da comida, sem o mínimo de consciência. Entendeu? Ai, mas eu tirei o sal comum de casa e eu só uso sal rosa. Só onerou o seu orçamento, só isso. Não faz diferença para a sua saúde essa substituição do sal comum para o sal rosa. Isso é se enganar. Ah, eu tirei todos os refrigerantes comuns, eu só tomo refrigerante diet. Assim, Fê, os excessos e não observar, na verdade, vai lá no sofá, tá? E não observar, na verdade, como você lida com essa questão de alimentação. Existem pessoas que se recusam a beber água. Da onde vem essa recusa de beber água, gente? Qual é o aspecto emocional do beber água? Entendeu? Tá? O Magno é do Pará.
como muito pouco, belisco muito, estou acima do peso. Pega o papel lá no banheiro, amor. Busca lá. Então, assim, isso é uma condição que depois a gente vai entrar nesse aspecto, Ângela. Então, assim, por que você não aceita beber água? Eu já ouvi em consultório que água não tem glamour, que água é coisa de pobre, é pobre que bebe água. Eu bebo água gaseificada, eu bebo água saborificada. Existem pessoas, não são todas, mas existem pessoas que colocaram essa condição de água como se a água não fosse importante para a nossa saúde. Como se a água fosse... Ai, para que beber? Eu já ouvi pessoas falando que no lugar do filtro de água poderia se sair da torneira Coca-Cola. A pessoa, ela acha que ela está consciente, mas ela fala, ela verbaliza que ela prefere Coca-Cola do que água. Aí, mas eu não como nada, só belisca. Mas só belisca o quê? Biscoito cream cracker, bolacha Maria, um pedacinho de goiabada, refrigerante. Não tem como, gente. Bom dia, Zé Matuto. Bom dia. Percebe? Então, se você não olha, se você não olha para a sua rotina e o olhar é sem romantismo, eu não como nada. Poxa, se você não comesse nada, porque o comer, o engordar. Bom dia, Teca. Bom dia. Gente, dedinho na tela para espalhar. Às vezes nós nos enganamos. A Teca vindo aqui perfumar a live. Obrigada, Teca. Abraça a Teca aí, gente. Ela tem um conteúdo super legal no perfil dela. Então, gente, é muito comum as pessoas... eu não como nada. A balança não mente. Desculpa. Alguma coisa você come e você está se alimentando errado. Eu já tive um caso, isso me marcou muito, de uma pessoa muito obesa que estava assim, cheia de dor, diabética, nascendo pelo no rosto, até que sempre perfumando aqui a nossa live. Sempre com pelo no rosto. E ela chegou no consultório e falou: doutora, eu preciso, sempre buscando uma solução mágica, né? Preciso emagrecer. Eu falei: mas o que você come? Eu não como nada, eu sou vegetariana, nem carne eu como. Eu tenho uma alimentação super saudável, eu só como frutas e coisas à base de plantas. Mas o que você come? Ela falou: eu gosto de fazer hambúrguer de soja. Ela não comia carne, ela fazia hambúrguer de soja. Gratidão, Teca. Muito obrigada pelas rosas. E vocês sabem, eu amo rosas, né? Muito obrigada pela gentileza. E o que acontece? Essa pessoa, ela comia hambúrguer de soja e se alimentava com muita maçã. Só que, pasmem, aí ela falou: Silvia, eu só como hambúrguer de soja e maçã e não sei por que eu estou engordando. Ela comia de 6 a 7 hambúrgueres ao longo do dia e 20 maçãs. É exatamente isso. Eu fiquei assim... Então, essa questão de que eu não como nada, ela falava isso também. Eu não como nada. Eu não como nada. Como não come nada? Come, senão não estava engordando. A questão é olhar sem romantismo. Obrigada, Teca. Entendeu? E às vezes come, eu não como nada, eu comi um pacotinho de biscoito Maria. Mas biscoito Maria, Fuga, aquela coisinha tão sem graça, engorda? Engorda. E ainda é cheio de agrotóxicos. Sim, o biscoito Maria. Eu não como nada, eu comi 3 bisnaguinhas. 3 bisnaguinhas enganam.
Engano. A gente tem que comer comida de verdade. Arroz, feijão, frutas, mas não 20 maçãs. Percebe? Por isso que é importante o acompanhamento do nutricionista e do nutrólogo na questão da reeducação alimentar. Ah, eu não como nada, mas quando eu vou tomar um suco, eu tomo a caixinha de 1 litro inteira. Aquilo ali é açúcar puro. Deixa eu arrumar aqui minha perna. Aquilo ali é açúcar puro. Então, não é, eu não como nada. Você está comendo errado. Percebe? Tá fazendo sentido, gente? É o comer errado que faz com que a gente perca a mão do nosso equilíbrio corporal. E outra coisa, a falta de exercícios. Existe uma balança, o tanto que eu consumo do tanto que eu gasto, o tanto que eu me alimento e o tanto que eu consumo energeticamente. Essa balança precisa estar equilibrada. Fúvia, mas eu chego cansada, eu não suporto academia. Gente, no YouTube. A Teca ajudando aqui o engajamento. Obrigada, Teca. A gente dedinho na tela. A gente não chegou nem no 5K ainda de curtida aqui na live. Existe canais gratuitos no YouTube. Você coloca lá, exercício em casa. Tem exercício até de você fazer só em pé. Tem lá, exercício em pé para barriga. Então, está muito fora de forma, está muito fora de peso, lógico, vai no seu médico, vê a sua condição de saúde. Mas hoje em dia, com a internet, não tem mais como dar a desculpa de que eu não mexo mais, eu não faço exercício. Faz alongamento, tem yoga para iniciantes. Gente, é uma delícia. Eu faço. Eu sou adepta do exercício em casa porque eu não tenho como ir para academia e levar minha filha junto. Entendeu? Muito obrigada. Gente, abraça a Teca e dedinho na tela para explodir o fofurômetro. Percebe? Então, assim, são coisas que nós podemos fazer. O que nós podemos fazer em casa de forma consciente? Reeducação alimentar, substituir refrigerante por água. Isso é a primeira coisa que nós podemos fazer. Não é verdade? Ai, Fulvio, eu adoro refrigerante. Compre refrigerante só para o final de semana. Não tenha dentro de casa. Se você não consegue se controlar, não tenha dentro de casa. Não compre. Ai, o meu filho só come miojo. Quem que compra o miojo? Acontece muito isso, Fúvia. Meu filho só come miojo. Quem que apresentou o miojo para ele? Primeira coisa. E quem que traz o miojo para dentro de casa? Não é a criança, não é. Aí o meu filho só come biscoito recheado. Quem que compra o biscoito recheado e coloca dentro de casa? É o filho? É o filho que faz isso? Não é. Somos nós adultos. Tá? Percebe? Então, obrigada, Sônia, obrigada. E basta só olhar isso? Não basta. Nós temos que olhar o quê? O nosso emocional. Então, ir para terapia, fazer shiatsu, drenagem linfática. Ai, drenagem linfática emagrece? Não, é um tratamento holístico. A drenagem linfática, ela não vai fazer o trabalho por você, mas ela vai te ajudar a limpar as toxinas, percebe? Ela vai tirar as toxinas do seu corpo, vai ajudar você a lidar com este equilíbrio emocional e mesmo sem perceber, a partir dos pontinhos de acupuntura emocional, um coraçãozinho para a Teca.
a partir da acupuntura emocional, naquela drenagem, vai começar a lidar um pouquinho com este equilíbrio emocional de uma forma sutil. Não é um efeito colateral, vamos dizer assim, da drenagem linfática. Shiatsu, faz shiatsu, é um apoio terapêutico. E aqui eu sempre falo da terapia floral. Obrigada, Sônia, pelas flores. Muito obrigada, gente. Abraça a Sônia aí. A Teca, a Sônia. E dedinho na tela. Dedinho na tela. Aqui não é uma live de brincadeiras, de escrever nome de patrocinador na testa, não. Mas os patrocínios são bem-vindos para o engajamento, porque a plataforma enxerga uma live boa a partir deste engajamento e das curtidas, dos comentários. Então, assim, está fazendo sentido isso para vocês? Escreve aí eu, sim, coloca um coraçãozinho, só não pode colocar rostinho triste, tá? Está fazendo sentido para vocês isso? Barriguinha quente, coração quentinho. E precisamos olhar agora para o nosso aspecto emocional. Quando estamos, não é aquele gordinho, quando estamos muito no sobrepeso, é uma tentativa inconsciente de autodestruição, que é a mesma coisa do diabetes. O sobrepeso, ele geralmente vem acompanhado com o diabetes. Fúvea, diabetes não tem cura. Fúvea, diabetes é genético. Você acordou a partir dos seus hábitos, a partir do seu emocional, o gene do diabetes. Você que acordou a partir dos seus hábitos. E agora precisamos silenciar. O que as pessoas chamam de cura, não é simplesmente, você não vai tirar o gene do diabetes, você não vai tirar algum gene do seu corpo. Você vai silenciar aquele gene, mas a partir do teu emocional, do teu modo de viver, de como você encara as coisas na vida, que vai manter aquilo silenciado ou ativo. Mas uma vez ativo esse gene, é igualzinho à enxurrada. Para a enxurrada invadir a sua casa, que você deixou a porta aberta, é fração de segundos. Para limpar a sujeira, vai meses. É a mesma coisa quando a gente ativa o gene no nosso corpo. Para ativar, às vezes basta um aborrecimento. Um aborrecimento e você ativa o gene de alguma doença autoimune, de uma colite, do diabetes, a dificuldade do emagrecimento com um aborrecimento, um evento na sua vida. Mas para limpar a sujeira química que este aborrecimento, este evento causou no seu corpo, vai meses, tá? Obrigada, Ângela. Vamos construir saúde, tá? E o floral, floral é água com açúcar. Não, gente, não. O floral é uma terapia vibracional que vai te ajudar a equilibrar sentimentos, emoções em desalinho. Mas o floral por si só, ele é mágico? Olha, às vezes eu até penso que porque é tanta coisa boa que a gente vê aqui, mas na verdade ele depende que você se permita usar, que você use diariamente. Aí você vai lá e compra um vidrinho vai limpar toda a sujeira da sua enxurrada química de meses, de anos de uma vida? Não, aí você vai precisar de um tratamento, tá? Aí vamos falar a respeito um pouquinho do diabetes. A Sônia falando que tem diabetes é muito difícil. Eu tenho vídeos, Sônia, lá no YouTube, Full Terapia, falando sobre diabetes, que é doença
de medida, de equilíbrio. E existe um médico, ele chama Cícero Coimbra, lá é um pesquisador da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Ele atende online, ele treinou um monte de médicos, de endocrinologistas, tem até pediatras, neste sistema dele que chama Protocolo Coimbra. Já ouviram falar? O que é este Protocolo Coimbra? Este médico, nas pesquisas dele, ele começou a perceber que a deficiência, a falta, a quantidade de vitamina D no nosso corpo, desde a gestação, da primeira infância, desequilibra o nosso corpo e faz com que ativa as doenças, principalmente doenças autoimunes, lúpulos, eripsela, dermatite atópica, ELA, e pessoas que não andavam mais voltando a andar. Fulvio, é milagre? Não, gente, é ciência, é ciência. E a nossa vitamina D, ela precisa estar quase 50, 60 e não no 20. Esse limite de 20, para quem tem diabetes, para quem tem problemas de pele, então é muito baixinho. Então, quem é diabético aqui, que está acompanhando essa live, eu vou pedir para você procurar na internet sobre o protocolo Coimbra. Fulvio, eu posso fazer suplementação de vitamina D em casa? Ora, se você está suplementando só por suplementar, você pode tomar em casa até 10.000 unidades diárias. 10.000. Oi, Luana. 10.000 unidades diárias de vitamina D, vitamina D. É interessante. Acima disso, obrigada, até com um coraçãozinho para você. Gente, dedinho na tela para o TikTok melhorar aqui o engajamento. Acima desses 10.000 você precisa de um acompanhamento médico. Por quê? Porque essa vitamina D, ela precisa estar sempre atenta por conta do cálcio. Ela vai fixar mais cálcio e dependendo do quanto você precisa consumir para essas doenças autoimunes, precisa ser muito mais do que 10.000 unidades, precisa do acompanhamento médico. Então, aqui eu sempre chamo a atenção para o cuidado da automedicação, tá? E nós precisamos desses metabólitos? Precisamos. Então, você é diabético, você tem aí esse desafio chamado diabetes, procure o protocolo Coimbra. Existem médicos chamando ele de charlatão, ele às vezes é muito atacado pelo próprio CRM, mas eu vou te falar, eu já vi coisas incríveis de pessoas com doenças paralisantes parindo, uma mulher que já não andava mais, minha amiga pessoal, por isso que eu conheci o protocolo Coimbra, eu não conhecia e já faz algum tempo, e ela tem aquela doença de esclerose múltipla, que a pessoa perde os movimentos do corpo, muito jovem, ela tinha 20 anos. E essa mulher hoje, ela controla a doença, ela silenciou o gene, ela deixou de ter o gene? Não, gente, é a mesma coisa do diabetes. Você deixará de ter essa possibilidade de doença? Não. Curar não é tirar um pedaço do seu genoma. Não é. Curar é silenciar aquilo que te faz mal. Doutrinar aquilo que te faz mal. É como se fosse um bicho raivoso dentro de você, te machucando, e você vai amansar este bicho. Entenderam a metáfora? Isso que é a cura real. Cura real é isso. E você depois, eu curei meu diabetes. Você vai poder comer tudo
sem se preocupar com nada depois? Não, lógico que não. Mas você terá uma outra qualidade de vida. Isso é responsabilidade com o nosso corpo. Percebe? Isso é responsabilidade com o nosso corpo, com você. Isso é construção de saúde. Mas você precisa ter atenção do tipo, eu não posso comer nem beterraba. Gente, um pedacinho pode. Eu não posso comer nem um chocolatinho. Um pedacinho pode. É trazer tranquilidade, equilíbrio para a sua vida. Percebe o que eu estou falando? Isso é a cura. Isso é a cura. Fúvia, eu tenho uma tristeza profunda. Aí você vai lá e faz o despertar da alegria, depois você faz o coragem e faz o acompanhamento terapêutico. Nunca mais você vai precisar olhar para essa sua tristeza. Não é assim, nunca mais você vai se sentir triste, nunca mais você terá um desânimo. Não é assim. Você precisa, por exemplo, uma pessoa que tem tristezas profundas, curar o coração, alimentar o seu coração, preencher aquilo que está faltando de forma externa, sim. A terapia floral, ela é capaz de fazer isso, uma carência, de curar uma carência, mas nunca mais você vai se sentir triste ou carente. Você precisa ter uma vida de atenção, não de tensão. Como atenção? Cuidar com os filmes que assiste, cuidar com a companhia de pessoas. Poxa, você tem uma pessoa que toda vez que essa pessoa te visita ou você visita, você fica muito mal, muito triste. Você vai continuar visitando essa pessoa com frequência? Não. Aí você é uma pessoa que você não pode tirar da sua vida, eu não gosto de nada de radical, mas hoje eu preciso ir lá na fulana, mas fulana acaba com o meu equilíbrio. Se fortaleça. Perceba que aquela dificuldade, aquela reclamação é da pessoa, não é seu. Aquele modo de viver, de falar mal de todo mundo, o problema é da pessoa, não é seu. Quando você aprende a não levar a vida no pessoal, nem tudo é sobre nós, nem tudo é sobre você. Quando a pessoa é raivosa, quando a pessoa é uma pessoa difícil, aquilo diz mais sobre ela do que sobre você. E isso é ter inteligência para viver. Muito obrigada, Teca. Muito obrigada. Gente, dedinho na tela para espalhar. E eu consigo emagrecer sozinha, eu tenho que eliminar 20 quilos. A pessoa consegue fazer isso sozinho, só indo para academia? Algumas pessoas conseguem sim. Foi desleixo, ela consegue, ela tem força de vontade, ela chegou no limite dela. E aquilo impulsiona ela de uma tal forma que ela vai para academia, ela tirou o refrigerante por conta própria, o excesso de doce por conta própria, ela consegue fazer isso sozinha? Algumas pessoas conseguem sim. Algumas pessoas vão precisar de ajuda, algumas pessoas vão precisar de ajuda. Você precisa identificar quem é você nessa história. Você é aquela pessoa que sozinha acorda de manhã, faz o seu limão com café sem ninguém te mandar, sem ter ninguém para falar, tomou o seu limão com café? Fez o jejum intermitente? Você precisa de alguém te cobrando o próprio cuidado? Está tudo bem. Então vá no nutricionista, no nutrólogo, num médico homeopata, tá? E junto compra aqui ou despertar da alegria para tristeza, o coragem. Este coragem é muito legal para quem quer emagrecer. E o próprio Bons Sonhos. Gente, Bons Sonhos é um luxo. Bons Sonhos tem tratamento de traumas,
tem tratamento de depressão e tem tratamento do autoimagem, que é o pro emagrecimento, que eu estou sem, infelizmente. Eu estou sem o emagrecimento, que é este verdinho, e o amarelo, que é para vício de comida, para quem precisa eliminar muito peso. Sim, estou sem. Fúvia, e aí, o que eu faço? Uso bons sonhos, já para lidar com esta ansiedade, percebe? Não é questão de adulto evoluído, Fê, é questão de você chegar no seu limite. Por exemplo, eu cheguei no meu limite. Eu fui uma criança muito magrinha, como a minha filha é muito magrinha, e está tudo bem. Nós temos essa constituição corporal. E na ansiedade de não se sentir no local, você acaba se desequilibrando. E eu engordei muito. E eu tomei uma decisão. Eu não tenho ninguém falando pra mim, olha, vai emagrecer. Eu comigo mesmo falei, chega, não posso. Se eu quero viver até os 120 anos, eu tenho que melhorar isso. Hoje eu não posso ir para academia, para o yoga. Eu gostaria muito, até porque aqui onde eu estou hoje não tem. Então, o que eu faço? Eu vou para a internet, voltei a fazer, porque de vez em quando você fica com preguicinha, né? Aí falei, não, show, sai pra lá preguiça. Voltei a fazer o exercício em casa pela internet, no YouTube, e faço jejum intermitente, faço o limão com café, porque eu ensino aqui, gente, acorda de manhã. Não sou adulto evoluído, não. Todos nós estamos na estrada. Todos nós estamos na estrada. É igual a Ângela falou que eu não como nada. Ângela, na minha casa não tem pãozinho, não tem iogurte, não tem leite, não tem biscoito, não tem nada. E eu engordei 10 quilos. Percebe que essa questão do eu não como nada? Você não faz o jejum intermitente? Eu vou fazer, amor. Não bate na mesa não, Maria, que treme tudo aqui. Igual, eu não como nada, eu não sou doceira, eu não gosto de doces. Eu gosto de frutas. E mesmo assim eu engordei. Por que eu engordei? Porque no meu sistema eu estou consumindo mais do que gastando energia. Então eu preciso, não é alterar a minha alimentação, porque a minha alimentação é ótima. Maria Guilherme, a minha alimentação, vem aqui do lado da mamãe. A minha alimentação é muito boa, gente. Eu não tenho doce, eu tenho uma criança alérgica a leite. A Maria Guilhermina mostrando o floral. Eu tenho uma criança alérgica a leite e a trigo. Eu não tenho nada de trigo. Mas eu gosto de um arrozinho, eu gosto de um feijão. Eu não janto, mas de vez em quando eu tomo uma cervejinha. Então, assim, o problema é aquilo que eu estou consumindo. É isso que eu quero fazer com que vocês pensem. Ângela, você ainda tá aí? O problema é aquilo que a gente consome apenas? Não. É o tanto que estamos gastando. Fúvia, eu trabalho o dia inteiro. Eu também trabalho o dia inteiro. Mas trabalhar é uma pena que trabalho não gasta energia corporal para emagrecer, mas é diferente. Você precisa se propor a fazer exercício em casa. Porque eu não tenho que alterar a minha alimentação. A minha alimentação é muito bacana. É muito bacana mesmo. Eu tenho consciência daquilo que eu como, mas eu já passei dos 40. E essa questão hormonal é real. A mulher depois dos 40, a mulher com 45, 50 anos, eu já estou na pré-menopausa. Eu já estou. Então, isso altera a questão da gordura corporal. Se não tivermos atenção, se a mulher não tiver atenção, ela vai ficar com o abdômen distendido, que é aquele abdômen da menopausa. Então, o exercício é fundamental. O exercício é fundamental. Eu não tenho tempo de ir para academia. Faz em casa, começa com um pouquinho. Começa com aqueles 15 minutos de exercício em pé. Mas comece, porque para o corpo sair vamos dizer assim, do modo rígido. E aí você começar
a colocar movimento na sua vida. Percebe? Então, assim, bom dia, Mona. Então, a questão do emagrecimento, ele é holístico. Existe, quando a pessoa está muito no sobrepeso, mas muito, tipo assim, mais de 20, 30, 40, 50, ela tem uma dificuldade real com o alimento. Real. Ela precisa olhar para o alimento a partir da reeducação. Ela precisa olhar a questão da hidratação dela, que é importantíssimo. Tem que, Fúvia, mas a pessoa ela é muito obesa, como que ela vai fazer exercícios? Começa só com os braços. Só com os braços. E tenta só levantar uma perna e outra perna, uma perna e outra perna. Lógico, busca a ajuda de um profissional, mas vá no seu corpo, sempre com uma ajuda de um profissional competente. Eu assisti um vídeo do canal esses dias que as pessoas... está uma onda, né? Não todo mundo, mas está uma onda que não precisa de universidade. A gente sim, focar sempre na saúde. Oi, amor. Eu já tô indo. Eu vi uma ponderação do canal muito interessante que hoje, nessa moda de coaches, que eu não preciso fazer faculdade. Eu não preciso, eu aprendo tudo na internet, tá? O dia que você precisar operar... A Maria Guilhermina mostrando. Obrigada, amor. O dia que você precisar operar um braço, você vai procurar um médico que estudou na faculdade ou você vai num médico que fez tutorial na internet? Como que você vai escolher? Você precisa operar o seu braço. Você vai olhar você machucou, fraturou. Você vai no médico que estudou pelo tutorial do YouTube ou você vai no médico que sentou numa cadeira universitária? Gente, lógico que se você for uma pessoa responsável, você vai no médico que sentou numa cadeira universitária. Nós precisamos dos profissionais, tá? Ângela, você ouviu a ponderação do que eu falei aqui a respeito da alimentação? Se você come pouco, o teu hormônio não está te ajudando, tá? O hormônio feminino, não sei se você ouviu o que eu acabei de falar. Você precisa se exercitar. A matemática é essa, gente, tá? A matemática, a Amanda, linda, maravilhosa, 17. Parabéns. Eu quero macarrão com ovo. Eu já vou, amor, já tô indo. Vamos agora. Uhum. Chega de fazer vídeo, eu já tô com fome. Você tá com fome aqui, vou cuidar da minha criança. Vamos, aqui, quem tá? Amanda tá aqui. Gente, à tarde, Maria, só para. Preciso cuidar da minha criança. Então, é o início de uma ponderação. Vamos voltar ao assunto do emagrecimento. Amanhã não. Amanhã eu tenho compromisso. Ou na segunda. Hoje, então? Hoje. Ou à tarde, umas 3 horas da tarde, tá? Vamos voltar 3 horas da tarde, vamos voltar com essa ponderação do emagrecimento. E outra coisa, eu não como nada, eu só engordo. Gente, sai da reclamação e age. Nós temos que... Já estou indo, amor. Nós temos que buscar ação. Olha a Amanda buscou ação, não é? Mãe, que achou? Cuidado que isso quebra, hein? Então, nós precisamos sair da reclamação e ir pro esquema eu tenho um problema, eu preciso resolver este problema. Já que o problema não é o alimento, já que eu não consumo nada demais, eu preciso olhar para questão, hoje às 3 horas, Amanda, eu preciso olhar para a questão do exercício e preciso olhar para a questão da ansiedade, do hormonal, tá? Gente, tem uma criança com fome aqui. Então, hoje, às 3 horas, nós voltaremos com este assunto
de mudança, de emagrecimento. E vou falar um pouquinho das plantas medicinais, tá bom? Um bom dia para vocês e até às 3 horas da tarde. Um beijo. Mãe, eu tô com fome já.